Nós estamos de volta, você está na sua rede Mundo Maior de televisão, na sua rede Boa Nova de rádio, está no programa Alma Querida. Queria fazer um pedido. De qualquer lugar do Brasil, você pode ligar 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Todos os telefonemas 0800 são gratuitos, então você vai ligar de graça de qualquer lugar do Brasil. Você vai ser atendido pelo Clube Amigos da Boa Nova. E aí você vai ficar sabendo o que é que você pode fazer como sócio do Clube Amigos da Boa Nova para nos ajudar a levarmos adiante todo esse projeto de divulgação da nossa querida doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, para que possamos compreender cada dia mais o trabalho do Mestre Jesus, no sentido de fazer com que o nosso planeta se torne um planeta de regeneração. E que possa acontecer aquilo, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que começa com o primeiro capítulo dizendo: eu não vim destruir a lei. Então fala sobre a lei de Deus. E aí nós ficamos sabendo que a lei de Deus está na consciência, e o segundo capítulo é: meu reino não é deste mundo. É o Cristo falando, é a passagem dele perante Pilatos, quando Pilatos diz: você é rei? Ele diz: eu sou rei, mas o meu reino por ora não é deste mundo. Ou seja, meu reino ainda não é deste mundo, porque este mundo é um mundo de provas e expiações, no qual estão encarnadas pessoas que trazem em si mais mal do que bem. Como você, por exemplo, Pilatos, você não sabe. Você está aqui, é cônsul romano, mas nem sabe que traz em você mais mal do que bem. Mas Deus está te usando. E o mundo vai se lembrar de você, mas você vai também se modificar, porque nenhuma das ovelhas do Pai vão se perder. Então, olha, mas por ora meu reino não é deste mundo. Então você pode perguntar, mas quando vai ser? Quando é que? O que é o reino deste mundo? Qual seria o reino do mundo? Qual seria o seu reino se fosse neste mundo? Como é que seria? Aí vem o terceiro capítulo do Evangelho, que fala: na casa de meu pai há muitas moradas, e fala da hierarquia dos mundos, e fala de mundos primitivos, mundo de provas e expiação, e planeta de regeneração. É claro que depois de planeta de regeneração, tem planetas superiores e planetas espiritualizados, planetas superiores. Então tem uma hierarquia de mundos. A gente vai passar para planeta de regeneração e pensa, que promoção, que beleza. Não é tanto assim. Um planeta de regeneração é um planeta no qual o mal e o bem estão equilibrados, não é como de provas e expiação que tem mais mal do que bem. Então a gente diz assim, quando me perguntam, o que é o planeta de regeneração? É aquele que tem 50% mais um de gente boa. Agora tem muito mais ruim, né? Ah, mas tem tanta gente ruim assim? Tem. Sabe quem são as pessoas ruins? Eu, você, todos vocês estão me ouvindo. Todos nós temos essa parte negativa em nós. Então, o que acontece quando nós começamos um trabalho como esse? Isto tem uma tendência a fazer com que o planeta de regeneração chegue mais depressa. Para isso, quanto mais nós tivermos rádios boas novas por aí, vamos admitir que você arrume uma repetidora na sua cidade. Então, vamos ter a Boa Nova na sua cidade. Para isso, eu preciso que você ligue o 0800 12 18 38, para saber como é que você faz para ficar sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Mas eu moro aqui nos Cafundós do Judas. Vou dizer para você, nós temos sócio do Clube Amigos da Boa Nova na Europa, no mundo inteiro, que as pessoas assistem a rádio pela internet. Então aí você vai estar ajudando a que o planeta se torne um planeta de regeneração. Aí você pode imaginar Jesus perante Pilatos outra vez. Você é rei? Eu sou rei, mas o meu reino está quase sendo deste mundo. Já virou planeta de regeneração, mas vai ficar mesmo o reino, né, crístico, quando o planeta se transformar num planeta superior. Quando esse 50% de coisa, ou esse 49% de coisa ruim, que ainda existe aqui, tiver desaparecido. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando você não vê mais bituca de cigarro na calçada, quando você não vê mais ladrões, quando você não vê pessoas fazendo quadrilha, quando você não tiver mais tóxico, não tiver mais entorpecente, não tiver mais tráfico, não tiver mais nada disso, aí sim. Olha, esse é o trabalho da Boa Nova. É o trabalho da Mundo Maior. É o trabalho da Fundação Espírita André Luiz. É o nosso trabalho, o meu e o seu.
Então nós estamos associados nisto. Daí a necessidade. 0800 12 18 38. Para quê? Para que a gente se abrace. Aí você vai ver o primeiro capítulo do Evangelho, a lei. O segundo capítulo, o reino. O terceiro capítulo, a evolução dos planetas. Como é que isto se faz? Através de muitas vidas, que é o quarto planeta, o quarto capítulo. Ninguém vai ver o reino do céu se não nascer de novo. E como é que liga uma encarnação à outra? Através do sofrimento, decorrente das ações negativas, que é o karma. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Que é o quinto capítulo. Qual é essa consolação? É a verdade, que é o sexto capítulo, o Consolador Prometido. Qual é a verdade? Você tem que ser humilde. Bem-aventurados os pobres em espírito. Você tem que ter pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, verão a Deus. Os pobres em espírito herdarão o mundo. Você tem que ter a bem-aventurança dos mansos e pacíficos, que herdarão a terra. Dos misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amar o próximo como a si mesmo, amar os seus inimigos. Não ter muita vaidade, que a mão esquerda não saiba o que faz a sua direita. Tudo isso nós precisamos fazer. E tudo mais que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Dá uma olhadinha de ponta a ponta. Você vai ficar sabendo disso. Nós poderíamos falar dos 28 capítulos aqui para você ver como é que está tudo encadeadinho, bonito. E é esse o trabalho que nós estamos fazendo. O Kardec começou isso há 160 anos. Tá? O Cristo começou isso há 2000 anos. 2000 anos? Que nada, ele começou muito antes. Tá? Então você vai ficar sabendo de tudo isso, se você se torna sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Voltando ao nosso programa, nós temos um e-mail agora em que uma amiga nossa nos pergunta qual a diferença entre o sonho real para qualquer outro sonho. Ou seja, qual a diferença entre um sonho que parece real e qual é a natureza do sonho. Na realidade é isso, né? Ela diz, olá, uma querida, tive um sonho com a minha mãe falecida e queria saber o significado dele. No sonho, minha mãe já falecida me deu orientações sobre um problema pelo qual tenho passado e que me chamou a atenção também para algo que devo fazer, mas tenho adiado. Minha dúvida é, como podemos identificar um sonho de real significado daquele que é simplesmente reflexo das nossas preocupações? Para mim, este sonho foi extremamente real ao ponto de poder lembrar-me de traços já esquecidos da minha mãe. Então, como é que é isso? Como é que eu posso distinguir um sonho dessa natureza, que diz que é um sonho real, daquele que é reflexo da nossa vida diária? O Freud, quando escreveu sobre os sonhos, foi quem mais escreveu sobre isso, quem começou mesmo isso, né? Primeiro ele diz assim, os sonhos são sempre, né, trazem sempre os reflexos do sonhador projetado. Então você sonhou com a sua mãe, é a mãe que está introjetada em você. Na realidade, você sonhou com você mesma. Só que muitas vezes nós não assumimos determinadas características nossas e nós precisamos pôr nos outros. Daí a importância também do outro em nossa vida, para ser o receptáculo das nossas projeções. O Freud dizia, então, o sonho, né, os personagens do sonho são reflexos do sonhador projetado. A outra coisa, os sonhos têm muito a ver com o que ele chamava de restos diurnos. O que são restos diurnos? Então você vai ver tudo aquilo pelo que você passou durante o dia e vai aparecer alguma coisa. Por exemplo, se você estivesse em terapia, eu ia te perguntar, quando foi que você teve esse sonho? Ah, foi de ontem para hoje. O que você fez ontem o dia inteiro? Com quem você se encontrou? O que foi que prendeu a sua mente? Que imagens você fez durante o dia? O que captou a sua energia durante o dia? Esses são os restos diurnos. Agora, por que é que nós precisamos dos restos diurnos? Veja só, o Freud não era reencarnacionista, não era espírita, não era espiritualista. Fazendo um parêntese, conta-se uma história muito interessante que o Ernest Jones, o Jones foi o biógrafo do Freud, né? Ele escreveu sobre a vida do Freud. E disse que o Jones, numa determinada fase da vida dele, do Freud, ele chegou para o Freud e disse, ô Sigmund, você sabe que está acontecendo uma coisa muito interessante? Muitos dos nossos seguidores estão deparando com uma coisa que é meio assustadora. O que, Jones? Eles estão descobrindo nas terapias
que pessoas que estão em terapia relatam fatos de outras vidas. De repente estão fazendo regressão de memória. Então, e está aparecendo aí agora essa história de reencarnação, que é uma coisa velha já na cultura, mas está aparecendo agora, está começando a ficar, é mais ou menos psicanálise e espiritismo, não tem mais ou menos a mesma idade, né? Está aparecendo isso agora. E o Freud, Jones, para com isso. Se nós formos nos ater a esta questão de reencarnação, certamente não haverá psicanálise. Mas, Jones, uma coisa é certa. Se houver reencarnação, quando eu voltar, eu estarei me ocupando dessas coisas. Então, eu estou sempre brincando, dizendo que se o Freud, quem é que pode garantir que o Freud não reencarnou por aí, que foi médium e que foi um desses batalhadores agora do espiritismo? Fazer o trabalho bonito que ele fez, é claro que ele vai continuar fazendo, porque ele fez uma descoberta fantástica desse mundo do inconsciente. Foi só um parênteses, porque o que eu queria dizer é o seguinte, estava falando de restos diurnos. E por que os restos diurnos são importantes? Os restos diurnos, tudo aquilo que você pensa, que você faz, você fica com isto na memória. A memória é um atributo de um dos éteres do corpo etérico, que é o último éter, que é o éter refletor. O corpo etérico tem 4 éteres, o éter químico, o éter vital, o éter luminoso e o refletor. O químico é do metabolismo, o vital é da circulação do sangue e calor corporal, o luminoso é dos sentidos e o refletor é da memória. Só que você passa o dia, você tem corpo físico, etérico, astral e mental. Você passa o dia correndo para lá para cá, está cansando o físico, gastando energias, está se desenergetizando. São as energias etéricas. O etérico é como se fosse o seu tanque de combustível. E você desintegra, você gasta essa energia, você gasta o seu combustível como? Você gasta com as emoções que você põe naquilo que você faz. Não é tanto o que você faz que te desgasta, é a emoção com que você faz o que faz. É interessante, né? Que se você vai numa balada, você dança a noite inteira, fica cansado, mas dorme muito bem, no outro dia está bem, está feliz, está contente. Agora, se você passa a noite perto de uma cama de um doente, numa UTI de hospital, a emoção é totalmente diferente. Você fica num desgaste muito grande. Então, uma coisa importante a saber, se você consegue fazer as suas coisas com alegria, o desgaste é muito menor. Se você faz as coisas com chateação, o desgaste é muito grande. Você se cansa muito mais. E quando você se cansa, veja, eu disse, o corpo astral, que são os desejos, as emoções, gastam o combustível, o corpo etérico repõe. Quando você se cansa demais, você precisa de recuperar-se. Então você precisa de alimento, vai dar muito trabalho para o duplo etérico, que é o metabolismo. Então o que acontece? O duplo etérico expulsa você do corpo, é que dá aquela sonolência, daquele desgaste muito grande, você sai do corpo. Por que você tem que sair do corpo? Porque se você ficar no corpo, vamos admitir, cheio de preocupações, você não consegue se recuperar direito. Para isso, o processo do sono. Você sai do corpo. E quando você sai do corpo, fica na cama, o físico e o etérico. Você sai com o astral e com o mental. Então você pode sentir no plano espiritual. Você pode pensar no plano espiritual, mas não lembra. Porque o mecanismo da memória está no etérico. Aí você faz tudo o que você faz lá no plano espiritual, até você encontrar-se com pessoas das suas relações. Quando eu falo pessoas das suas relações, eu estou falando vivos e mortos, viu? Porque nós vivemos como se estivéssemos numa reunião muito grande. Uns estão encarnados, outros estão desencarnados, mas a nossa família sempre continua. E a família é muito maior do que nós imaginamos. Então, quando nós dormimos, vamos para essa reunião. Nós nos encontramos com eles. Muitas vezes, aqueles que estão no andar superior, aqueles que estão no andar inferior querem atrapalhar e tem todo esse processo. Se você for inteligente, você se prepara para dormir de uma maneira tal que você vai ficar na companhia daqueles que são os bons do seu grupo, não daqueles que são os atrapalhadores. Então você sai do corpo, no mental e no astral. Vai
você até trabalha no plano espiritual, você se encontra com os seus amigos, com os seus parceiros de jornada evolutiva, e depois, quando o duplo etérico já encheu o tanque de combustível, de energia, do seu corpo físico, né? Você já está todo energetizado, você é atraído de volta para o seu corpo. E quando você vem do plano espiritual, você traz toda a memória do que você fez lá. Só que essa memória não é física. E quando você entra no corpo físico, você tem um acoplamento do físico e etérico com o astral e mental. Nesse momento, aquelas impressões que você está trazendo do plano espiritual, elas se fixam no éter refletor, que é a parte da memória do corpo etérico, elas se fixam muitas vezes como sonhos. E os sonhos pegam aquilo que você está trazendo do plano espiritual e mistura com aquilo que você tem de mais recente do plano material, que são as memórias que estão lá impregnando o éter refletor, e que o Freud chamou de restos diurnos. Então, o espírito pega e cria uma linguagem, muitas vezes simbolizando tudo isto que recebeu do plano espiritual e que viveu lá no plano espiritual, passando para a esfera da memória física. E quando faz isso, então você sonha. Aí você precisa interpretar. Porque o que é que vale, afinal de contas? É só aquilo que é dito ou aquilo que é significado? Que é o significado que você tem de significação. Então, no seu caso, e isso é individual. Então, para analisar sonho, tem que fazer individualmente. No seu caso, eu iria perguntar para você, como eu disse, o que foi que você fez no dia anterior? Depois, o que a sua mãe significa para você? Ah, a minha mãe era o meu oráculo. Eu não fazia nada sem falar com a minha mãe. Só que você tem uma sabedoria interna. Cada vez que você tiver que recorrer a essa sua sabedoria interna, espiritual, que é sua e que é eterna, vai aparecer com a imagem da sua mãe. Então é claro, né? Você pode se projetar na sua mãe. Isso não significa que você tenha sonhado com a sua mãe. Não significa, entretanto, que você não tenha sonhado com a sua mãe. Você percebe? Eu fico numa situação que eu não posso dizer para você, é real ou não é real? Mas eu posso dizer o seguinte, é absolutamente real, porque é uma realidade sua. Se a sua mãe está por trás, não sei. A nível espiritual, não sei. Mas eu poderia dizer também, veja só que loucura, né? Não é real. É tudo uma fantasia sua. É tudo coisa do seu inconsciente. Porque até a relação sua com a sua mãe, você percebe de acordo com os registros que você tem. Então, é um negócio de termos que fazer o processo de crescimento nosso às vistas disso. E é uma coisa muito interessante. O que acontece se você vai dormir? Eu disse, né, que a sua recuperação se faz com o etérico. E que o etérico é o tanque de combustível. E o astral é o acelerador que consome o combustível. A emoção consome o combustível. O etérico repõe o combustível. O que pode acontecer se você vai para a cama cheio de pensamentos negativos, de emoções, de chateado, de chateação e tal, e não consegue relaxar? Acontece aquilo que acontece com muita gente, né? Você fica virando na cama, porque não sai do corpo, fica virando da cama e virando na cama, fica ali no corpo, não sai. Resultado, o etérico põe energia, o astral consome. Põe energia, o astral consome. Amanhece no outro dia, a cama, o lençol está todo empaçocado, como se fosse uma paçoca na cama, como a gente diz, né? Aí você fica ali porque você rodou na cama a noite inteira. Sai da cama cansado e não se recupera. Daí a importância de se preparar para dormir. Nós chegamos ao final do nosso programa. Se você quiser entrar em contato conosco, escreva para almaquerida@redemundomaior.com.br. Ou senão você pode entrar no site da TV Mundo Maior, tvmundomaior.com.br, ou senão redemundomaior.com.br, e você vai ficar sabendo como é que você faz no Fale Conosco, como é que você se comunica conosco. Muita alegria de ter estado com vocês. Paz e luz no coração de todos e até o próximo programa, se Deus quiser.